Obrigada a todos. Hoje eu venho apresentar para vocês o resultado de uma pesquisa sobre a avaliação da dificuldade intelectual na escola. Eu me chamo Daiane Rodrigues de Almeida, eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em Diversidade Cultural e Inclusão Social da FEVAL. Bom, nós iniciamos na introdução do nosso trabalho, apresentando um referencial e falando um pouco sobre o conceito de fracasso escolar. Nós abordamos o fato que a falta de condições cognitivas ou o meio familiar desfavorável, ou ainda a responsabilização das escolas por baixas expectativas, vem sendo apontado na literatura como um dos fatores que resultam no fracasso escolar. A nossa pesquisa, ela teve como objetivo principal abordar o fato que talvez o processo cultural leve a questão que cada contexto leve a um nível de desenvolvimento de habilidades. Nós também abordamos o fato de que o conhecimento absorvido por uma classe social talvez não seja aplicado da mesma maneira por outra classe. E a maneira como se determina a deficiência intelectual talvez não seja mais adequada, visto que funcionamentos diferentes necessitam de avaliações diferentes. Para o nosso estudo, foram selecionados participantes que obtiveram o diagnóstico da deficiência intelectual através da testagem VISC-3, que é um teste proveniente de um estudo americano que foi padronizado na cidade de Pelotas com crianças e adolescentes de 6 a 16 anos. A versão brasileira se apresenta como contribuinte para a avaliação das capacidades cognitivas. Da nossa pesquisa foram incluídos os subtestes de informação, semelhança e vocabulário. A opção para a inclusão desses subtestes em específico se deu em função da proposta do nosso estudo de discutir linguagem, né, a linguagem utilizada e relacionando essa linguagem com o que era compreendido e entendido pelos avaliados. Como referencial teórico e apoio, nós utilizamos Vygotsky e Bourdieu em função do entendimento, né, pela busca de uma aproximação com o entendimento da relação entre dificuldade intelectual e cultura. E também por entender que existem casos de subavaliação, excesso de diagnósticos, desconhecimentos e dificuldades de acesso ao currículo, e uma grande necessidade de averiguar o motivo porque há tantos casos de diagnósticos desnecessários e desencontrados. Bom, a nossa pesquisa, ela se caracterizou como social e qualitativa. Ela foi uma pesquisa que trouxe estudo de casos múltiplos, né, 2 casos, duas crianças, uma criança e uma jovem, ambas com dificuldade intelectual, sem comorbidades. Uma moradora da zona rural e outra da zona urbana de uma cidade do interior do estado do Rio Grande do Sul. Foi feita, então, uma análise documental, foram aplicadas entrevistas semi-estruturadas com os familiares e também com as jovens. Na ocasião das entrevistas, foi feito uso de gravador para a coleta dos dados. Foram também coletadas autorização dos familiares, né? E participou também da pesquisa a profissional psicóloga que avaliou as duas jovens e ela foi entrevistada acerca de sua percepção sobre a questão da deficiência intelectual e do uso da testagem. Foi feito a partir daí um estudo crítico dos resultados. Bom, como resultado, nós não encontramos indícios de comprometimento cognitivo que justifiquem os baixos desempenhos das participantes das escolas, né? Nós percebemos sim uma supervalorização dos testes psicológicos
pelos profissionais, tanto pela aplicadora quanto pelos profissionais da escola, que também acabam, de alguma maneira, atribuindo essas testagens algum poder sobre o futuro, né, das testadas. O nosso estudo ele ofereceu uma resposta concreta à necessidade das escolas de terem um diagnóstico que justifique a dificuldade, o fracasso escolar. Né? À medida que nós verificamos que os problemas das participantes da pesquisa não eram relacionados a, a questão especificamente cognitiva, e sim elas tiveram um baixo resultado em função da linguagem utilizada nas testagens não serem compatíveis com a linguagem de ambas, né? Como, por exemplo, nós podemos destacar a participante 1, quando é questionada pelo avaliador o que é valente, e responde que valente é quem bate nas mulheres. E ela, então, no teste, teve a pontuação 0, visto que a resposta aceita para a testagem seria equivalente a alguém corajoso, um guerreiro, um ousado, um herói, um arrojado, né? Também podemos destacar a resposta da participante 2 ao ser questionada por que os carros devem ter cinto de segurança. E ela responde que é para não levar multa, sendo que ela teve uma baixa pontuação em função da resposta aceita pela testagem ser que deve-se usar cinto para qualquer relação sob prevenção de ferimentos. Bom, nós concluímos o estudo apontando o fato de que a utilização de um instrumento produzido em diferentes realidades sociais, mesmo que tenha sido adaptado, ela pode ter o fim, né, o objetivo final comprometido, se não forem levadas em consideração as características sociais e culturais dos avaliados. Né? Na pesquisa preliminar para a adaptação do teste aqui no Brasil, as autoras da adaptação relatam que os itens mais criticados pelos peritos justamente se referiam aos subtestes de informação e vocabulário. E nós acreditamos, após a nossa pesquisa, que essa crítica se deu por esses itens estarem, então, carregados de influências socioculturais. Meu muito obrigada e fico à disposição para maiores esclarecimentos.